Boa noite, crianças. Estou passando aqui hoje para deixar um versículo para vocês, que se encontra em Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, dizer que eu tô com muita saudade de vocês e espero que em breve possamos nos reencontrar. Beijos! Posso todas as coisas, ele, naquele fortalece, principalmente com as três. Tá bom. Vai lá. Beijo. Olá, crianças, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estarmos assim, aprendendo mais um pouco da Bíblia, né, dos ensinamentos da Palavra de Deus, porque aqui que contém toda a verdade, para que nós possamos chegar a Jesus, chegarmos até Deus e assim ganharmos a salvação e apresentarmos esta mesma salvação para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todas as pessoas, porque Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura, para todos aqueles a quem Deus criou. Então, é a nossa missão. E nessa missão que Deus nos deu, nós vamos conhecer uma criança, um menino. E esse menino, ele tem por nome de Saulo. Olha, criança, que menino bonito, não é mesmo? Um menino alegre, né? Um menino bem cuidado, bem tratado. Saulo. Ele também tinha uma família. Vocês lembram de Timóteo, da história passada? Que tinha sua mãe Eunice, sua avó Lóide. E Timóteo cresceu sendo ensinado dentro, né, da Bíblia Sagrada, conhecendo os ensinamentos verdadeiros de Deus. E a mãe Eunice, sua avó Lóide, não mentiram para ele. Ensinava realmente o que a Bíblia tem de verdade. Mas Saulo, esse menino lindo, aqui que nós estamos vendo, ele era ensinado por um homem chamado Gamaliel. Esse homem conhecia as Escrituras Sagradas, só que ele ensinava de uma forma que causava no menino Saulo muita confusão. Então Saulo, ele foi crescendo com aqueles ensinamentos. E Saulo morava numa cidade muito bonita. Olha, a cidade de Saulo era Tarso, né? Saulo foi criado aqui nessa cidade. Ele foi educado, né, pelo mestre Gamaliel nesta cidade. E com aqueles ensinamentos todos que Gamaliel passou para Saulo, Saulo cresceu um homem bravo, olha, um homem assim, né, de aparência zangada. Por quê? Porque os ensinamentos que ele recebia era que os cristãos daquela época não obedeciam à lei de Deus. Mas, na verdade, criança, não era bem assim. Os cristãos obedeciam sim à lei de Deus. Só que Gamaliel não gostava. Então, ele ensinava para Saulo que os cristãos desobedeciam à lei de Deus. E com isso, Saulo deixava com que outras pessoas maltratassem os cristãos. Aqui nós estamos vendo uma cena onde Saulo está, né, assim olhando e vendo um homem sendo apedrejado. Sabe quem era esse homem, crianças? Era Estevão. Estevão era um cristão que honrava a palavra de Deus, que obedecia à Bíblia Sagrada. Mas Saulo não fez nada, não fazia nada para proibir, porque Saulo, ele era um soldado, ele podia prender aqueles homens, mas nada. Saulo fazia era ainda mais perseguir os crentes daquela época, os cristãos daquela época. E aqui nós vamos ver que quando Saulo foi para uma cidade chamada Damasco, aconteceu uma coisa muito interessante na vida de Saulo. A caminho de Damasco, Saulo olhou para o alto e avistou uma luz muito grande, um grande clarão, que fez com que ele não enxergasse nada. Então Saulo caiu sentado no chão e ficou ali horas sem enxergar, só admirando, né? Porque o que estaria acontecendo naquele momento com ele? Quando, de repente, do alto, ele ouve uma voz que falava com ele assim: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E Saulo ficou assim, perturbado. De onde vem essa voz? De quem é essa voz? Então Saulo perguntou, quem és tu? És o Senhor? Então a voz respondeu para ele, sim, Saulo, sou eu, aquele Jesus, o Jesus a quem você persegue. Então Saulo ali caiu e ficou por horas. Mas o Senhor disse para Saulo, Saulo, levanta-te. E disse para alguns homens que estavam com ele, vai, entra numa cidade e fica lá, e eu lhe direi o que você irá fazer naquela cidade. Saulo obedeceu a Deus e ficou dias naquela cidade escondido. Só que depois Saulo começou a entender que ele precisava mudar o tratamento dele com os cristãos. Ele entendeu que ele precisava apresentar Jesus ao povo. E ele começou ali falando da palavra de Deus, porque ele tinha ensinamentos para isso. Até que um dia começaram a perseguir Saulo também. Saulo teve que fugir, crianças, olha. Arrumaram uma corda, amarraram um cesto e Saulo teve que fugir, porque senão ele também seria apedrejado e morto. Até que um dia, criança, Saulo vai para uma casa e nessa casa ele encontra dois homens e lá com Saulo estava Barnabé. Isso. E ali eles cantavam, eles oravam e eles estudavam a palavra de Deus. Até que um certo dia, Saulo foi consagrado a missionário. E aqueles homens que tinha naquela casa, aqueles cristãos naquela casa, oraram, puseram as suas mãos sobre a cabeça de Saulo e o consagraram a missionário. Foi quando, crianças, Saulo mudou o seu nome. Ele já não era mais Saulo, o perseguidor do povo de Deus. E sim Paulo, né? Paulo, o missionário, o apóstolo Paulo, aquele que levou o evangelho, a palavra de Deus o tempo todo. Sabe, crianças? Aqui vocês vão conhecer um homem que ele tinha um espírito enganador. Ele gostava de enganar o povo, de fazer mágicas. Ele falava coisas que não eram verdadeiras. Mas Paulo sabia que ele tinha um espírito enganador e disse para ele, o nome desse homem era Elimas. É isso mesmo. Disse para ele, espírito enganador, filho do diabo, sai desta vida e saia deste lugar. Esse homem saiu dali furioso por conta do que Paulo fez com ele. Mas Paulo tinha razão. Paulo sabia que ele enganava o povo, que o inimigo, que o diabo usava ele para isso. Ele começou a fazer intrigas sobre Paulo naquela cidade. Dizia que Paulo estava atrapalhando ele. Até que um dia, Paulo e seu amigo estavam pregando a palavra de Deus. Chegaram alguns homens, alguns soldados também, e disseram para Paulo e seu amigo, vão embora daqui, não te queremos aqui. Vocês dois, vocês atrapalham, vocês são barulhentos. Sabe, criança, às vezes nós estamos reunidos como igreja, pregando o evangelho, falando para um vizinho, para um parente do amor de Jesus. Tem pessoas que não gostam e começam até a falar mal da gente, não é mesmo? Eu já escutei casos de igreja, de pastores pregando o evangelho e a polícia chegar. Mandar fechar aquela igreja, mandar os crentes saírem da esquina, da rua, porque os vizinhos estão atrapalhando, estão falando que estão fazendo barulho. Tem até hoje existe ainda essa situação. Então Paulo e seus amigos foram expulsos, e seu amigo daquela cidade. Mas Paulo, ele não se cansava, ele não tinha medo de pregar o evangelho. Ele continuava assim, falando do amor de Deus. Aqui nós estamos vendo que Paulo já estava numa outra casa. Sabe onde que ele foi?
foi na casa de Timóteo. Vocês sabem quem é Timóteo. Timóteo é aquele jovenzinho, aquela criança, né? Que foi ensinada por sua mãe, por sua avó. E Paulo um dia esteve lá na casa deles, não foi? E quis conhecê-lo e o convidou, né, para fazer uma viagem missionária com ele. Então, Timóteo foi. E depois Timóteo ficou numa outra cidade, trabalhando, pregando o evangelho, tornou-se um pastor. E Paulo foi lá fazer uma visita para Timóteo. E Timóteo ficou muito contente. E Paulo também ficou contente de ver Timóteo trabalhando, não é mesmo? Na obra do Senhor. Isso mesmo, criança. Paulo era um homem incansável no evangelho. Houve também uma situação muito interessante com Paulo. Ele e seu amigo Silas. Paulo está aqui e Silas. Eles um dia, quando pregavam o evangelho, foram presos. Foram levados para uma cadeia. E lá eles ficaram presos, ficaram acorrentados, as portas trancadas daquela cadeia. E uma bela hora, eles cantavam louvores ao Senhor, eles oravam. E lá para meia-noite, sabe o que aconteceu, crianças? Houve um grande terremoto naquela cidade, isso mesmo. E as portas daquela prisão foram abertas. Isso, foram abertas. E Paulo e Silas foram soltos, porque não precisavam mais ficarem ali, porque tudo ali tinha sido destruído, né? Não havia mais nada que os prendesse ali. Mas a Bíblia conta que eles tiveram pena do carcereiro, não fugiram não, ficaram lá, porque senão o carcereiro ia ser preso, a família dele ia sofrer, ia ser morta, porque os soldados romanos iam fazer isso, pensando que ele tivesse ajudado a Paulo e Silas. Então Paulo e Silas ficaram ali, até que, na verdade, os soldados, as pessoas da lei daquela época, mandaram que soltasse Paulo e Silas. E assim Paulo ganhou a família daquele carcereiro para Jesus. Até foi visitar a família dele, do carcereiro, lá na prisão. E lá a família toda se rendeu, aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Paulo e Silas. Os missionários tinham uma vida muito difícil, não é como nós hoje não. Que temos na nossa igreja ar-condicionado, aguinha gelada, na salinha tem biscoitinho, né? Tem docinho, tem festinha. O evangelho antigamente, ele era levado com muita dor, com muita luta. Por isso que nós temos que valorizar o evangelho de hoje também. Temos que ser pessoas compromissadas com Jesus. Porque Jesus, ele é misericordioso. Ele está sempre guardando e livrando nossas vidas. Então, Saulo foi, né? Embora daquela cidade. Só que ele, como sempre, todas as vezes que ele trocava de cidade, ele era preso. E lá foi Paulo preso. Puseram Paulo num navio. E nesse navio, crianças, a situação não ficou muito boa, nem para Paulo e nem para as pessoas. Dizem que tinham mais de 200 pessoas naquele navio. E começou uma tempestade muito grande. E Paulo ensinava os pilotos daquele navio como que eles tinham que fazer para que o navio não afundasse, para que não houvesse ali um grande afogamento. Até que numa hora, criança, teve que todos saírem do navio, pularem no mar, porque já estavam próximo da ilha, né? Então, de uma ilha. Então, Paulo pulou e as pessoas também pularam e todos se salvaram. E Paulo foi parar numa ilha, uma ilha chamada Ilha de Malta. Isso mesmo, Ilha de Malta. Então, Paulo ficou ali naquela ilha por um tempo. Só que a noite chegava e ele era obrigado a fazer uma fogueira para se esquentar. Até que um dia ele foi mordido por uma serpente, porque ele não tinha visto. As pessoas que estavam lá falaram, esse é um homem de Deus, porque até uma serpente, uma cobra morde ele e não acontece nada com ele. É porque o anjo do Senhor acampava ao redor de Paulo, o guardava, o livrava de todo mal, como até hoje, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, somos temente a Deus. Deus é capaz de guardar e de nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que nos persegue. Então, mais uma vez, Paulo foi guardado, né? Foi livrado pelos anjos do Senhor. Deus o livrou e o protegeu. Até que Paulo, crianças, foi levado de novo, quando saiu daquela ilha, para uma nova prisão. Sabe o que aconteceu, criança? Nessa prisão, Paulo
ficou lá por 2 anos, criança. E ali ele ganhou o direito também de ter alguma liberdade. Então, a liberdade que ele tinha naquela prisão, quando ele podia sair, ele pregava o evangelho, porque Paulo estava aguardando o julgamento dele, né? E Paulo saía falando do amor de Deus. Ele era incansável na pregação do evangelho. Ele não se cansava nunca. E às vezes nós nos cansamos, né, criança? Até de um dia de culto, nos cansamos de um ar livre, descansamos, ficamos cansados. Quando o irmão vai dar um culto de ação de graças, a gente acha que a nossa presença não vai fazer falta, mas faz falta sim, porque nós temos também que agradecer a Deus, nos juntarmos, né, para agradecer a Deus. E Paulo, ele aproveitava todas as situações para pregar o evangelho. Ele ganhou muitas almas para Jesus. Ele fez muitos discípulos. E até hoje, nós nos tornamos discípulos de Paulo. Ele também deixou para nós um legado. Que legado foi esse, tia Marli? O legado que ele recebeu de Cristo. Sabe qual, criança? De sermos incansáveis na pregação do evangelho. De não olharmos a situação. Então, Paulo disse assim na sua palavra, e ele deixou escrito, entendeu? Que deveríamos, olha só, pregar o evangelho para todos. E são palavras também, lá no livro de Marcos, um versículo que diz assim, olha, que Jesus deixou para nós assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, olha, Marcos 16, 15. Vamos repetir, crianças? Eu daqui e vocês aí de casa, mas bem bonito, hein? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa é a nossa missão, é a nossa obrigação, né, de crentes, de servos. É a obrigação da igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, vocês são a igreja de Cristo. E nós temos que pregar o evangelho para todos. Temos que ser incansáveis, né? Incansáveis na pregação do evangelho, anunciando o reino de Deus, porque está próximo. O reino de Deus está próximo e nós temos que pregar, falar do amor de Cristo. Eu digo boa noite para vocês nesse momento, né? Então, gente, vim deixar aqui um versículo para vocês rapidinho, que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, que diz: E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o nosso amor de Deus é derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo que nos concedeu. Então é isso, gente. O amor de Deus nunca falha. Então confie nele, busque ele e se cuidem, gente. Boa noite. Nós hoje vamos falar do livro 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17, que diz assim: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte com toda boa palavra e obra. Amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tem neles contentamento. Agora nós vamos estar orando, vamos falar com Deus, tá bom? Vamos lá? 5 dedos nessa mão, 5 outros aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos e vou fazer uma oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus, obrigada, Pai de amor, por este dia. Glorificamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos, Pai. Nos dê, Senhor Deus, sempre, Pai, compromisso, Senhor Deus, com a Tua palavra e que possamos sempre ter nos nossos corações o desejo de falar do Teu amor a todo aquele, Senhor Deus,
que vem até nós. E também que possamos, Senhor Deus, sempre, ó Pai, deixar com que o Teu Espírito Santo, ó Pai, faça morada, Senhor Deus, nos nossos corações. Abençoa cada lar, abençoa, Senhor Deus, cada criança, cada família, Senhor. E que as nossas casas sejam, Senhor Deus, a continuação, Pai querido, da Tua casa, Senhor. Obrigada por tudo. É a oração que te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Agora vamos citar o tema da igreja? Façamos coisas grandes para um Deus grande. O tamanho desta obra depende do que fizer por ela. Então, a pregação do Evangelho, o reino de Deus, depende do nosso falar, do nosso anunciar Cristo a todos. Boa noite, fico com Deus e Deus abençoe a todos nós.